Sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40 DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, nós temos consagração de 9 às 11h30 da manhã, na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peça de roupa, documentos e colocar sobre a mesa de oração, e nós estaremos orando por você. Toda quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, consagração na Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 19h30 é o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, rua Ibirapuitã, número 283. Quero também convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Você pode estar conosco todos esses dias que eu falei e também pelo Facebook. Você pode estar então participando das lives de segunda a sábado, sempre às 19 horas. Pastor Alberto Brasil faz uma live juntamente com vocês, ensinando o Antigo Testamento. Se você quer aprender o Antigo Testamento, então esteja comigo de segunda a sábado, sempre às 19 horas. Então, quero passar também o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de aconselhamento, precisar de oração, você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto, ou simplesmente ligar. Não deixe de se identificar, tá bom? Diga qual é o seu primeiro nome e o bairro que você mora para que eu possa identificar você. Então, anote aí. 21 9 87 40 89 62. Repetindo para você, 21 9 87 40 89 62, pastor Alberto Brasil. Bom, nós estamos estudando o livro do profeta Josué. Hoje a leitura se dará a partir do capítulo de número 16, como vai ser só aqui a herança, né? A repartição das terras em herança a cada tribo. Nós vamos passar um pouco mais rápido para que você possa chegar na parte aonde tem mais ali contexto para você, para poder aprender um pouco mais. Não que aqui você não vá aprender, mas vai estar falando só das áreas que foram designadas. E quando houver um ponto mais importante, eu vou estar trazendo para você, tá bom? Então, eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou, até o final da minha vida eu quero declarar isso. Assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Então, abram as suas Bíblias, confiram comigo se está escrito assim ou não, e eu vou estar lendo para você do versículo 1 até o 7 do capítulo 16 de Josué. Vou trazer algumas explicações e depois daremos sequência a toda a leitura do capítulo, tá bom? Sejam bem-vindas, minha querida Eunice Enoque, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha querida diaconisa Célia Regina, que Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Nossa obreira Elaine Alves, Deus abençoe também a você e a todos que ainda irão entrar no decorrer dessa ministração. Capítulo 16 do livro de Josué, versículo 1 ao versículo de número 7. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote.
e desce da banda do ocidente do termo de Jaflete até o termo de Bet-Oron de Baixo e até Gezer, sendo suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna até o termo para o oriente de Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. Então aqui poucas explicações, porque nós estamos vendo o repartir da terra em herança. E nós vemos que essa herança alcançou também os filhos de José. Versículo 4 fala assim: alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Quem eram Manassés e Efraim? Os dois filhos de José que nasceram lá no Egito. Depois que ele recebeu então ali, o faraó deu a ele por esposa uma mulher, e de ali ele teve esses dois filhos com esta mulher, mas não deixaram de ganhar terra agora na entrada do povo. Você também tem herança. Nós todos temos uma herança a qual Deus tem reservado para mim e para você, que formos fiéis à palavra dele. Nós lemos então até o versículo 7, vamos dar continuidade a partir do versículo 8. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas do mar, até a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades se separam para os filhos de Efraim, e estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos sendo-lhe tributário. Mais tarde, nós vamos ver então aqui Deus cobrando a Josué e cobrando ao povo por que eles não expeliram os cananeus, não expeliram ainda alguns gigantes que estavam no meio deles. Não é porque eles não podiam fazer, porque Deus estava com eles, mas foi porque, já estou bem até aqui, eu já cheguei até aqui, agora para mim está tudo bom, para mim agora é só vitória. Não é isso que a geração de crente agora fala, agora é só vitória? Não. Deus quer que você conquiste, construa muito mais do que até agora você chegou. Deus tem muito mais para mim, para você, como família, socialmente, espiritualmente, mas nós nos estacionamos porque está bom já. Para mim, eu estou satisfeito com o que eu tenho, quando na realidade Deus tem muito mais para dar a mim e dar a você também. Capítulo de número 17 agora, também tem chegado minha filha Genilda Oliveira, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Nossa querida Kelly Laureano, Jacira, seja bem-vinda também, a todos que já estão. Então, abram comigo, capítulo 17 do livro de Josué. Como é herança, é repartição de terra, eu estou passando um pouquinho mais rápido, porque você não vai entender, eu também, muitas coisas aqui de onde eram essas terras, o que representava, porque nós não estamos estudando a geografia de Israel, de Canaã. Para eu trazer para você com mais detalhe, eu teria que estudar, e não vem o caso aqui no momento para mim e para você, as extensões, as dimensões destas terras. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e a Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque,
e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. E Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quiões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. Essas moças, lá atrás, quando Moisés ainda era vivo, elas foram e falaram: olha só, Deus não é Deus injusto. Nós somos mulheres, mas nosso pai, ele não morreu na rebelião. Nosso pai morreu de morte natural. Lembra da rebelião que houve, a qual Deus falou que morreria toda aquela geração no meio do deserto? Então, morreu todo mundo. Só que o pai dessas moças, né? O pai delas não morreu na rebelião. Ele morreu de morte natural. E elas falam: não vai se apagar o nome de nosso pai só porque somos mulheres. Então, reparte a terra conosco. Então, Moisés consultou a Deus e Deus falou: elas têm razão no que elas estão pedindo nas suas petições. Pode dar para elas assim. Agora, Moisés já morreu, elas chegam de novo diante de Josué, o novo líder, o novo comandante. E elas vão dizer aqui, né? Ela diz: ó, lembra do que foi dito a Moisés, o que Deus mandou fazer? Então agora nós estamos requerendo também a nossa terra. É o que você faz também. Deus tem te dado a terra. Você tem que requerer esta terra também. Quando eu falo de terra, eu falo do espiritual, eu falo do material, eu falo de todas as áreas de nossa vida que Deus já tem nos dado a vitória. E nós temos que requerer isto no mundo espiritual. Versículo de número 7. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, no termo de Manassés, e tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte tocava em Azer e pelo oriente em Sacar. Preste atenção que ali o mar separava uma terra, né? Uma fronteira da outra, da terra, das heranças que Deus tinha dado a um e a outro. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição. 3 camarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários cananeus, porém não os expeliram de todo. Preste atenção que eles tiveram o controle. No início, eles achavam que não poderiam, mas podia porque Deus era com eles. E quando eles puderam, versículo 13, e sucedeu que, engrossando as forças, quer dizer, aumentando
A força deles, então, eles fizeram tributar os cananeus, porém não os expeliram de todo. Eles pediram tributos. Pediram que dessem ouro, dessem prata, dessem madeira e outras coisas, mas não expeliram quando Deus falou que era para expelir. Não era para fazer tratados com ele. Muitas vezes, eu e você, a gente faz uma parte que Deus nos manda, mas outra parte a gente não quer que sejamos tocados no nosso caráter, nas nossas vontades. A gente quer fazer só o que dá para a gente fazer, né? Que não vai trazer. Quando fala em perdoar, já fica mais difícil. Quando fala em amar, fica mais difícil ainda. Então, muitas vezes a gente não faz o que Deus mandou que eu e você fizesse, como aqui essa tribo de Manassés não fez. Versículo 14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pelo que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Olha o que Josué vai responder para essa tribo, né, de José, que vai dizer para ele: olha, nós somos um povo muito grande, Deus tem nos abençoado, por que nós temos só um quinhão, só essa parte? Aí Josué responde para ele: ó, se vocês são tão grandes assim como estão dizendo, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus do reis Faíns, gigantes. Vai lá e toma aquela terra e fica com a possessão maior. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jeziel. Eles falam: ainda assim, aquela terra não ia bastar para todos nós, ainda não seria grande o suficiente para nós. Mas, além disso, há carros de guerra no meio dos fariseus ali, no meio dos nossos inimigos. Como é que nós vamos ir? Então, eu estou querendo conquistar mais na minha vida espiritual, mas eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero obedecer. Então, muitas vezes a gente quer tanto, mas ganha tão pouco, e às vezes até se perde o que nós temos ganho, porque nós não queremos fazer o que Deus está nos mandando fazer completamente, fielmente. Olha o que Josué vai responder para eles. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande forças tens. Uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, pois que o bosque é. Corta-o, as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Aqui Josué está falando: se vocês querem mesmo conquistar alguma coisa, então vocês vão cortar o bosque. Ainda que os carros sejam de ferro, né? Aqui estavam carros ferrados, em outras versões vão falar carros de ferro. Quer dizer, os carros de madeira, naquele tempo, se tivesse um dardo inflamado, quando se fala de dardo inflamado, está falando ali de um dardo que a ponta dele tem uma tocha, né? Para colocar fogo. Já viram filmes épicos? Aonde ali com as flechas incendiárias mandava e pegava fogo, porque tudo era feito naquele tempo de madeira. E os carros também eram de madeira. Aqui, os filhos de Efraim, eles estão dizendo aqui: olha, os carros deles são de ferro. A gente não vai conseguir porque a gente nem carro tem. E Josué vai dizer: vocês são um povo forte? São. Então vocês vão ir, vocês vão enfrentar, vão expelir os cananeus, ainda que eles tenham carros fortes e ainda que ainda que não sejam tão fortes. Vocês vão expelir. Isso é o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. O que vai diferenciar a nossa caminhada cristã não é porque muitas vezes a gente acha que a minha oração é ouvida e a tua não é.
Muitas vezes a gente acha que eu subo muito o monte e você não sobe, então eu estou mais aquém do que você. Eu estou mais além do que você porque eu subo o monte e faço. Nem sempre é assim. A obediência, ela vai fazer com que você caminhe mais. A observância da palavra vai fazer com que você caminhe mais. Então, você pode subir o monte? É legítimo, sim. Eu gosto de subir, já acampei vários dias no monte em busca de uma causa. Pode-se fazer, é legítimo, é. Mas nem porque eu subi o monte, eu vou ser mais santo do que você. Então, nós temos que saber que tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Eu tenho que me esforçar? Tenho que me esforçar. É o que Josué está falando aqui para os filhos de José, dizendo: vocês vão expelir os cananeus diante de você. Mas hoje, a gente vê, foi dito até na consagração, a gente vê muitas pessoas dependendo de um líder espiritual. É claro que você depende de pastores, é claro que você depende de pessoas que orem por você, pessoas sérias, mas você mesmo, você mesma tem que ter a sua vida espiritual de uma forma que agrade a Deus, porque é a tua oração que vai subir. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 5, porque a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Se você for justo, a tua oração vai ter este valor. Se você for justa, a tua oração vai ter este propósito de ali mover a mão de Deus para efetuar aquilo que está te afligindo, aquilo que está contra você. Então, vamos aqui terminar o capítulo 18. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta. Olha só, as montanhas serão tuas. Se tem bosque, vai cortando. Corta, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirá os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Então, faça a tua parte. Tenha a tua vida espiritual de uma forma que agrade a Deus. Deus não tem filho predileto, não. Tanto é que João 3,16 diz para mim e para você que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala amou o mundo, amou Alberto, amou Sônia, amou Genilda, amou Silvandira, amou Kelly, amou todos nós da mesma maneira. Que deu o seu filho unigênito, amou até o traficante. Amou até o viciado, a prostituta, porque se converterem, então estão dentro do propósito de salvação que Jesus Cristo enviou. Agora você tem que ter força em você mesmo. Nós vemos uma estratégia muito forte do adversário, e isto acontece em alguns ministérios que pregam essa prosperidade, de que você tem que ter, de que você tem que ser, que tudo acontece porque você entrou naquele ministério, depois que você entrou aconteceu. A vaidade é o que nos leva à queda e os que nos leva à ruína. Então, eu e você temos que deixar de lado a vaidade e procurarmos andar na perseverança e na obediência de Deus. Porque o inimigo tem enganado o povo de que se você der dinheiro, você vai conseguir mais dinheiro. Aonde que Deus fez barganha com alguém? Aonde está escrito que Jesus Cristo veio e disse: olha, vocês têm que ajudar no meu ministério, porque vocês vão ter o dobro do que vocês têm? Não. Eram mulheres que trabalhavam costurando, fazendo outras coisas para ajudar o ministério de Jesus. Você não via, Jesus Cristo vai mandar de 2 em 2 os seus discípulos para expulsar demônios, para curar enfermos. Ele fala: não leve bolsa nem alforge. Na casa que vocês entrarem, vocês vão comer aquilo que tiver dentro daquela casa. Se estiverem comendo ovo frito, você come ovo frito. Se estiverem comendo picanha, você come picanha. Mas vocês não vão para fazer aquilo. Se te pedir, para tu caminhar 1 milha, você caminhe 2. Se te pedir, ali a capa, você tira tudo e dá para ele. Então, o ministério de Jesus Cristo foi assim,
Os apóstolos da igreja primitiva agiram desta forma e nós agora agimos diferente, achando que nós temos que ter, nós temos que ser, nós temos que possuir. Não! Tudo isto vem naturalmente para a minha vida e para a tua vida também, quando nos propusermos, quando nos apresentarmos perante a Deus, para que Ele possa, então, fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus faz porque Ele gosta de fazer. Deus faz porque Ele te ama, não porque tem obrigação. Se eu der 5.000, eu vou ganhar 50 milhões, porque Deus vai ter que me dar. Nunca, jamais, nunca vai acontecer isso. Capítulo 18, então, do livro de Josué. Você que chegou agora, já faça o seu pedido de oração, porque após a leitura do capítulo 18, eu vou estar orando por você e pela sua casa. Coloque já aí, pastor, eu quero oração por isso, por aquilo. Se for algo íntimo, você não vai colocar. Você só coloca, eu preciso de oração. E Deus conhece, Deus sabe, Ele vai atender você, tá bom? Então já faça o seu pedido e abra comigo a palavra de Deus em Josué capítulo 18. Quero declarar sempre até o final da minha carreira: assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei, tá bom? Para isso é necessário que nós venhamos ler mais a Bíblia, meditar mais nessa palavra. Capítulo 18, versículo 1 ao 7. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança daquém do Jordão para o Oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Versículo 1 ao versículo 7. Vamos agora às explicações desse texto, para que você possa entender. Em seguida daremos sequência à palavra de Deus. E toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 1, se juntou em Siló. Ali armaram a tenda da congregação. Siló foi o primeiro local escolhido por Deus para que todas as tribos se reunissem e ali oferecessem holocaustos, oferecessem sacrifícios perante o Senhor. Então Siló foi o local escolhido pelo próprio Deus para que eles se acampassem. Depois que eles repartissem todas as terras, deveriam voltar cada tribo para Siló para adorar a Deus naquela localidade. Então Siló é o primeiro lugar que Deus escolheu para ser adorado. Versículo 2 diz: e entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, preste atenção, 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus, o Deus de vossos pais, vos deu? Moisés vai dar uma bronca. Moisés vai dar uma bronca muito séria e vai chamar: vem cá, até quando vocês vão ser negligentes para possuir aquilo que Deus já deu para vocês? Isso acontece. Nos dias de hoje, as pessoas estão tão distraídas, tão intertidas, tão preocupadas entre elas mesmas, que não reparam o que Deus já deu para você.
Tem muitos de nós que estamos distraídos, negligentes, para passarmos e possuir o que Deus já te deu. O que Deus já me deu. Tem muitas pessoas, pastor, eu estou vivendo isso. Eu conheço um moço, não conheço pessoalmente, eu tenho 20 anos de ministério de rádio. Pastor Alberto, você tem 20 anos também de que você se converteu. É verdade, mas com 3 meses que eu tinha me convertido, Deus já tinha me colocado na primeira rádio para trabalhar, e naquela época as pessoas chamavam Pastor Alberto. Eu digo, não, nem obreiro, não sou novo convertido. Mas já naquela época eu já pregava a palavra. E desde essa época eu conheço um moço, e este moço separou da sua esposa, aliás, ela separou dele, e essa moça apronta. De tempo em tempo, ela volta para casa, toma o que é dele e volta de novo a morar com outra pessoa. E ele pede oração, há esses 20 anos ele pede oração. Incrível que cada rádio que eu vou, eu estou lá fazendo, o telefone toca, eu atendo, ô Alberto, é fulano. Aí eu falo, ô meu querido, tudo bem? Pastor, me ajuda. A minha esposa voltou para casa, mas saiu e levou tudo e fez isso e tal. Eu falei, meu amigo, você ainda está nessa ainda? 20 anos se passaram e você está negligente para possuir o que Deus te deu. Deus tem te dado coisas melhores, maiores, e você está preso a alguma coisa que você não quer, você quer sofrer. Você quer viver uma vida de sofridão e Deus está te dando o livramento. Nós vemos que como Josué dá uma bronca nesse povo aqui, porque que eles estavam negligentes, né? Eu vou ler de novo para você. Então, versículo 3 do capítulo 18. E disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Até quando? Até quando eu vou aceitar a sugestão do diabo para minha família? Até quando eu vou aceitar que a minha vida vai ser como Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela? Até quando eu vou permanecer? Peraí, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu quero mudança na minha vida espiritual. Você não está falando isso para Deus. Para Deus é intimidade, paizinho, aba pai, mas você vai dizer para o inferno, você vai dizer para o diabo. Quantas pessoas têm medo do diabo? Quantas pessoas têm medo do espiritismo? Quantas pessoas, quando vê um despacho, dá 3 pulinhos, passa... Gente, a gente não está aqui para afrontar ninguém, mas o que Deus te deu é teu. E se o diabo falou que não é teu, que o teu filho vai se perder, que teu neto vai se perder, que o esposo vai se perder, você tem que declarar, peraí, não é o diabo que manda na minha vida, não é o diabo que norteia a minha casa, quem norteia a minha casa é Deus. Quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, eu não quero isso, peraí, vamos acabar com essa situação. Então o diabo vai ver que ele não tem nenhuma legalidade sobre a tua casa, a tua vida, mas a gente fica. E essa distração que eu falei de alguns ministérios que enganam o povo dizendo que você tem que enriquecer, que você tem que ter, e a pessoa não conhece nem palavra. A pessoa não conhece nem a Bíblia, não sabe nem que texto é que está lendo. Tem pessoas que para ela é algo novo, tudo que se lê, e meu Deus, eu nunca vi isso na Bíblia. Gente, você tem que aplicar o teu coração a conhecer o Deus que você serve. A palavra diz para mim e para você, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E você verá que vai clareando, clareando, até ser dia mesmo claro para você. Porque você conhece o Deus que você serve. Mas nós estamos negligentes para possuir a terra que o Senhor já tem nos dado, como aqui Josué vai dizer, até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens para que eu vos envie. E se levantem, levanta, gente, e corram a terra, e percorram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. Vai lá olhar.
vai ver. E chega ali e fala, olha, a terra é assim, assim, assim. E aquela terra ali, nós queremos essa terra porque Deus já nos deu em nossa mão. Versículo 7. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a minha tribo de Manassés tomaram a herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram. Toma essa palavra para a tua vida, se levanta e vai. Pastor Alberto, o que é me levantar e ir? O que implica isso para o tempo atual que eu estou vivendo e você também? Implica em você tomar posição. É tomar posição mesmo. Lembra desse filme Quarto de Guerra? Quanto sofreu aquela irmã com seu marido adúltero, né? Com ignorância, com tantas coisas, até que conheceu aquela senhorinha e ela ensinou quarto de guerra. Você tem que ter um quarto de guerra para você. Não é ficar choramingando, não. Está vendo uma novela, está vendo alguma coisa, um filme triste, lembra da tua vida com o marido? Não. Quarto de guerra é tu entrar lá e dizer, Senhor, eu não aceito mais isso. Senhor, me socorra. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Todos os demônios que se levantaram, tudo aquilo que foi feito nas matas, nas encruzilhadas, tudo aquilo que é feito contra a minha casa, contra o meu casamento, eu não aceito, Senhor. Tem misericórdia. Peleja contra esse inimigo e ore, e clame, e tenha tempo para Deus. Hoje em dia nós não temos tempo de qualidade para Deus. O que nós temos é sobra para Deus. O que nós temos é ali, ou então, quando aperta o calo um pouquinho, aí nós buscamos a Deus. Deus quer que você dê a Ele, e eu também, um culto de qualidade. Deus quer que eu e você tenhamos tempo para reconhecer que Ele é o Deus que nos guarda, que nos dá o livramento. Então aqui, Josué vai dizer para eles, então aqueles homens se levantaram e se foram, versículo 8. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo, ide e correi a terra e descrevei-a, então tornai a mim. Aqui vos lançarei sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial de Siló. Aqui também você pode fazer isso. Uma certa feita, uma não, várias vezes, eu, Vera Borges, quando ainda estávamos na Continental AM, nós fazíamos o programa e eu pedi que todos escrevessem cartas para Jesus. Nessa carta para Jesus, as pessoas deveriam descrever ali a terra. O que você está sofrendo? Eu não abri nenhuma dessas cartas. Nunca abri nenhuma carta para saber. Então eu falei, coloca ali o que você está sofrendo, o que você quer, a mudança que você espera na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Coloquem isso tudo, em quantas linhas você quiser, sela esta carta, fecha esta carta e envia para a Rádio Continental AM 1520. E várias cartas chegaram ali, e eu, Vera Borges, orávamos todos os dias, eu levava para os montes, para as campanhas, todas essas cartas para poder estar orando. E muitas situações foram mudadas ali. Sabe por quê? Porque aqui, como Josué está dizendo, escreve num livro tudo que vocês vão descrever e tragam para mim. E eles então lançaram sortes, né? E sobre as suas divisões. E trouxeram para Josué. Faça isso. O que você está sofrendo? O que você está padecendo? Coloca isto escrito num lugar que só você tenha. E ali, quando você for orar, apresenta este livro, né? Como Ezequias fez com a carta de Senaqueribe. Apresenta então e chega e fala, essas aqui são as minhas petições, Senhor. Todos os dias neste horário, vê o horário que seja próprio para você orar. Tira um horário e fala, eu vou meditar na palavra meia hora e outra meia hora eu vou orar, falar com Deus. Faça isso todos os dias. Pastor, eu não tenho tempo. Como é que eu tenho tempo? Como é que outras pessoas têm tempo para fazer isto? Então, querido, você também tem tempo.
Nós temos tempo para televisão, temos tempo para o WhatsApp, para outras coisas, Instagram. Nós temos que ter um tempo de qualidade para apresentar a nossa vida a Deus, para possuir o que Ele tem para mim e para você por herança. Versículo de número 10 ainda, capítulo de número 18. Então Josué lhe lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme a sua divisão. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. E ia este termo, e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul. E as suas saídas iam para Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoá, e descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel, ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá para o norte, e descia Arabá, passava mais esse termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando a saída desse termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Queziz, e Bet-Arabá, e Remaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Querfá, Amonai, e Ofini, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beirote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpiel, e Taralá, e Zelá, e Elefe, e Jebus. Jebus, esta é Jerusalém. Antigamente o nome de Jerusalém era Jebus. E Gebiá e Criate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Viram quanta terra havia ficado para conquistar? Vejam quantas coisas Deus quer que você venha conquistar também neste tempo da tua vida. Não importa qual a idade que você tenha, não importa o teu poder aquisitivo, não importa a tua instrução. O que importa é o Deus que você serve e a condição de você se levantar, colocar-se de pé contra essa situação e falar: chega, acabou, como o filme Quarto de Guerra. Aquela mulher chegou e falou: Satanás, aqui na minha casa você não manda mais. Aqui na minha casa você não vai fazer mais arruaça, não. E ela vai falando ali, aí até chegar no meio da rua e falar: daqui para fora você está. Na minha casa você não entra mais. E não entrou. Autoridade, determinação, firmeza, perseverança e compreensão da palavra. Você tem que ter compreensão da palavra. Desde que eu me converti, a minha vida tem sido ensinar a palavra de Deus.
quer seja em rádio, quer seja na igreja, quer seja onde eu for, que eu puder ensinar a palavra para que você tenha compreensão de tudo quanto Deus tem para fazer na minha vida e também na tua vida. Se você tiver compreensão disso, você não vai ser mais subjugado ao diabo, não vai ser mais subjugado a situações, preso aí por líderes espirituais que se venderam para Baal, que não querem que você venha morar no céu, mas querem enriquecer a tuas custas. Então, querido, desperte. Desperta você que dorme, busca ter um período de oração, um período de meditação dessa palavra, leia a palavra, medite na palavra, quando terminar, então você ora e você vai ver mudanças, você vai ver coisas novas acontecer na sua vida. Amanhã, então, se Deus nos permitir, nós estaremos lendo a partir, então, do capítulo de número 19 do livro de Josué, tá bom? Estamos aí chegando já ao final de Josué, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que não fez o seu pedido de oração, faça, porque Deus está incomodado comigo e com você. Até quando sereis negligentes para possuir, para passar e possuir o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para teu ministério, para que você seja batizado com o Espírito Santo, para que você tenha dons com o Espírito Santo, para que você seja uma referência no lugar que você mora, na igreja que você congrega. Até quando estareis negligentes para passar e possuir o que Deus tem para você? Se levanta, vá em frente, percorra a terra, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Amém? Nós vamos estar orando, então, pela minha filha Genilda, vamos orar por toda a sua casa, vamos estar orando também, apresentando ao Senhor, nossa querida Célia Regina e toda a sua família, nosso irmão Alberto, nossa querida Thelma Fonseca, o irmão dela continua internado, como ela está dizendo, Paulinho Ferreira, vamos estar orando por ele, vamos estar orando também pela nossa pastora Jaqueline Velasco, nosso querido filho Cláudio Carvalho. Vamos estar orando também, apresentando o Senhor a Silva Andira dos Santos, toda a família. Vamos estar orando, apresentando o Senhor a Jacira e toda a parentela, Kelly Laureano. Vamos estar apresentando o Senhor Eunice Enoque, meu querido Paulo Augusto, que esteve conosco nesta manhã de consagração. Vamos estar orando, então, pelo povo que se chama pelo nome do Senhor. Vamos, então, falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, a Ti só, Pai, pertencem a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E nós entramos, Pai, com confiança na Tua presença, para nos levantarmos, meu Pai, nesta noite, pelas nossas casas, meu Pai, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelo nosso bairro, pela nossa saúde, meu Pai, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos anciãos, meu Pai amado, pelas grávidas, pelo fruto de cada ventre. Nós nos levantamos, meu Pai, contra as enfermidades, meu Pai, todo este mal da pandemia que ainda está matando muita gente. Em alguns países, Pai, está voltando. Repreenda essa mortandade, este mal. Dá consciência, meu Pai, aos jovens, meu Pai amado. Não só os jovens, Pai, porque também muitas pessoas, Pai, idosas estão sem máscaras, Pai, estão se aglomerando. Dá consciência a esse povo, meu Pai. Toma em Tuas mãos a nossa vida. Toma em Tuas mãos as nossas casas, meu Pai, a nossa saúde. Nos livra de toda a contaminação. Abençoa, Pai, Tua serva Eunice Enoque. Visita, meu Pai amado, o esposo. Visita toda a sua casa, toda a sua parentela, meu Pai. Entra com Teu poder na vida da Tua serva. Alcança-os de perto, alcança-os de longe e dá vitória a Eunice. Toma também, meu Pai, Tua serva Célia Regina. Obrigado pela vitória que Tu tem dado à Tua serva com relação ao Teu servo Alberto, Pai.
Firma Alberto na tua presença, meu Pai. Visita ele com salvação, com libertação. Toma em tuas mãos o filho, a filha, as netas, toda a parentela, Pai de Alberto, toda a parentela, meu Pai de Célia, abençoa, guarda. Toma Elaine Alves, meu Pai, a saúde da tua serva. Toma em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, a vida do Zé Carlos, guarda, Pai, no seu trabalho, livra, meu Pai, de todo e qualquer mal, converta o coração do Zé Carlos a ti, toma seu pai, liberta, toma Sebastiana, guarda, livra, toma Giovana, meu Pai, liberta, salva, toma, Pai amado, Gabi, restaura a saúde de Gabi, meu Pai amado, dá entendimento a Gabi para buscar a tua face, toma, Pai, o André, toma sua filha, sua esposa, vai trabalhando nesta família, Pai. Eu coloco também a vida, meu Pai, da Genilda em tuas mãos. Abençoa a tua serva, Pai, visita ela, a saúde da tua filha, as causas que ela tem apresentado a ti, a sua vida espiritual, ministerial, sentimental, financeira, todas as áreas da vida da Genilda. Liberta a sua mãe, liberta os seus irmãos, a sua irmã, seus sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a filha e o filho, liberta a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge. Toma as causas, meu Pai, que a tua serva Genilda tem colocado perante a ti. Visita também, Senhor, tua serva Kelly Laureano. Abençoa a saúde da Kelly, meu Pai. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda qualquer anormalidade, qualquer doença, qualquer enfermidade, Pai, que tentar, meu Pai, se alojar no corpo da tua serva. Liberta o Niltinho. Salva o Niltinho, meu Pai, traga de volta a tua casa. Liberta o Juan, meu Pai amado, Senhor, livra das más companhias. Toma o Pedrinho. Toma, Pai, tua serva Cleusa, abençoa, meu Pai, dá saúde, dá graça. Toma, Pai, Jaqueline, toma o Alain, meu Pai, liberta, salva. Toma a tua serva, meu Pai amado, Edna Maria, fortaleça ela, ajuda ela, anima cada dia, completa a tua obra em toda a parentela, meu Pai, da tua serva, liberta Edilane, dá sede a Edilane, dá fome de ti, meu Pai amado, saudade da tua casa. Liberta ela, liberta Jade, a Lívia, liberta o Felipe, meu Pai, liberta o Viana, a mãe do Viana, os irmãos, o filho. Toma essa família, toma a tua serva Margarida também, meu Pai, socorre a tua filha, toca na saúde dela, saúde do filho, toma o esposo, toma a autoescola Lipe em tuas mãos, meu Pai, prospera, tira de toda dificuldade financeira, que todos os compromissos, Pai, venham ser pagos e ainda venha sobejar, Pai amado Senhor, para aquilo que elas precisam, para ampliar aquele lugar. Toma em tuas mãos, meu Pai, teu servo Paulinho Ferreira, toma, Pai, o Wallace, toma a mãe do Paulinho, a sua parentela, o seu casamento, a vida da pastora Jaqueline. Abençoa o lar dos teus servos, abre uma porta de excelência para o Wallace, para o Paulinho, confirma eles cada dia na tua casa, meu Pai. Abençoa a Silvandira, toma em tuas mãos os filhos, toma a Jaque, toma toda a parentela, meu Pai querido. Ó Deus querido, Senhor, da tua serva, vai trabalhando, entra com teu poder, o teu agir. Toma, Pai amado, mais uma vez a tua serva Célia, teu servo Alberto. Toma em tuas mãos toda a parentela da tua filha, cubra com teu sangue, livra de todo e qualquer mal. Abençoa, Pai, a Rosane, os filhos, a vida espiritual da tua serva. Entra com teu poder, o teu agir, meu Pai. Toma a Thelma Fonseca, da força, da saúde, da graça, Thelma, Pai, para fazer a obra, Pai, que tu tens. Toma em tuas mãos, Senhor, entra com teu poder, o teu agir na vida da sua mãe, libertando, salvando. Liberta o Edson, toma a vida deste moço em tuas mãos, toma em tuas mãos os filhos, as filhas da Thelma, genros e nora, a vida do irmão da tua serva internado, o outro irmão, a irmã. Visita, Pai, toda a parentela, toma os netos, toma Miguel, trabalha na mente do Miguel, guarda, meu Pai, de toda intervenção no inferno, toda a parentela da Thelma, eu coloco diante de ti. Vai visitando, Pai amado, Senhor, eu te peço, o
Paulo Augusto. Toma o teu servo em tuas mãos, abençoa ele, meu Pai, dá saúde ao teu filho, vai tocando do alto da cabeça até a planta dos pés e repreenda, meu Pai amado, todo e qualquer mal, exalta, exulta, meu Pai, ó Deus amado, no teu santo nome dá vitória o teu ungido, o teu irmão, abre uma porta, toma o sobrinho, toma a prima, toda a parentela do Paulo Augusto, Pai, eu coloco em tuas mãos. Abençoe Eunice Enoque, Pai. Ó Deus, sê com a tua serva. Abençoa, meu Pai, te peço também. A vida, Pai, da Júlia, meu Pai, visita ela, abençoando, guardando. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a Valcenira de Mesquita, sua parentela, sua casa. A Odete Justo, Pai, os filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneto, tia Nazaré. Toda a parentela da Odete eu coloco em tuas mãos, a tua serva, Pai, Lindinha, socorre a tua serva Lindinha, meu Pai, nesta noite, visita Cecília naquele CTI, há poder no teu nome, na tua palavra, faça, Pai amado, a tua vontade na vida de Cecília, toma Lindinha, liberta o Derico, liberta o Vitor, liberta a Paloma, toma, Pai amado, Senhor Laurinha, toma Bia, toma Zeca, toma Pai Lia, toda a parentela da tua serva eu coloco em tuas mãos. Meu Deus, visita também. Eu te peço, Pai, nesta noite de oração, meu Pai querido Senhor, a vida da Jussara, meu Pai amado, trabalha na vida da Jussara, levanta a Jussara para possuir a terra por herança, meu Deus amado, tira a negligência do nosso coração, para que possamos conquistar o que tu tens, toma os filhos, toma Jamile, toma Miguel, toma em tuas mãos, Senhor, meu Pai, Liliane, abençoa o lar da tua serva, toma a sua parentela, meu Pai, entra com teu poder. Toma em tuas mãos, meu Pai, Vera Borges, abençoa a tua serva, a sua parentela, abençoa a tua serva Penha. Visita, Penha, a saúde da tua serva. Toma em tuas mãos, meu Pai, a nora, toma em tuas mãos a netinha, o filho, guarda essa família, a tua serva Aparecida, o diácono Noel, os filhos, a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a família feitosa colocamos diante de ti, a vida, meu Pai, da minha cunhada Nina, visita a Nina, Senhor, entra com o teu poder, o teu agir na saúde dela, liberta o Juscelino, liberta a Raquel, toma a Nininha, liberta a Renata, liberta, meu Pai, toma o Vitinho em tuas mãos, toma o Oladio, o Olaci, tome toda a parentela de Luciane, a minha parentela, a nossa casa, meu Pai, a nossa saúde, o Ministério Árvore da Vida. Toma, Deus, ó Pai amado, Cláudio, abençoa o Claudinho, abençoa a sua saúde, a sua casa, abençoa, Pai, eu te peço, a Monique, fortaleça eles em ti, toma o Ian Lucas, Pai, guarda este bebê fortalecendo a cada dia, toma o Joãozinho, meu Pai, toma em tuas mãos a Beatriz, toma em tuas mãos o Pablo, toma em tuas mãos, Pai, ó Deus amado, a vida do Eric, meu Pai querido Senhor, meu Pai, ó Deus, visita toda a parentela, Dona Vilma, toma Jacira, toma o Mário, Pai, toda a casa dos teus ungidos, vai trabalhando, Pai, toma em tuas mãos lá em Cambuci, a Elaine, meu Pai, o Heitor, toda a sua parentela, abençoa, meu Pai, eu te peço, ali o povo, liberta a Michele, salva, liberta, meu Pai, Sirlene, toma o Pitã em tuas mãos, faça uma obra nessa família, toma a tua serva Ruth, abençoa Ruth, guarda, meu Pai, sua mãe, sua irmã, o casamento, a vida, Pai, do Jonas, meu Pai amado, toma em tuas mãos Ramone Kelly, Pedro Henrique, o Alexandre, dá livramento, guarda essa família, toma o Álamo, Pai querido Senhor. Tu é Deus justo, por isso julga, Pai, com justiça essa causa. Meu Pai amado do Álamo, toma em tuas mãos, Pai, a Rosane, toma em tuas mãos a filhinha, a Dona Tetê, seu Vanderlei, toma o Luciano, o povo ali em Cambuci, colocamos em tuas mãos. Abençoa, Pai, o nosso pastor Rosimar, a saúde dele, meu Pai, a saúde de Ângela, toma em tuas mãos aquela obra, meu Pai, ajuda e levanta ajudadores para aquele lugar, levanta ofertantes, dizimista, dá-nos aquele lugar por herança, Pai, toca no Clécio, toca, meu Pai, no Vinícius, toma, Pai amado, a prefeita, vai trabalhando naquele lugar, abençoa nosso pastor Jorge Sabarreto,
dá saúde ao teu ungido, abençoa o seu lar, abençoa a sua esposa, toma a filha, liberta os netos, toma o pastor Ângelo, Pai, sua casa, vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Senhor, entregamos em tuas mãos todos que se encontram enfermos, meu Pai, todos que se encontram acamados neste momento, meu Deus, entra com o teu poder, o teu agir, dá vitória, meu Pai querido, ao teu povo, visita, meu Pai, cada irmã, cada irmão, visita, meu Pai, cada membro desta igreja, cada membro de outras igrejas que pregam a tua palavra com a verdade, confirma as obras de nossas mãos, Pai, abençoa, te peço, Pai, a Tânia, a Cristina, toma irmão Alberto, toma em tuas mãos, meu Pai Alexander, liberta, Luiz Alberto e Débora, guarda Douglas, desperta Tamires, meu Pai, chama Tamires à responsabilidade, o Lucas, meu Pai, porque querem, Pai, alcançar, mas têm estado negligentes para conseguir, entra com o teu poder, o teu agir na vida deles, meu Pai. Entregamos o pastor Francisco em tuas mãos, abençoa. Entregamos, Pai amado, a missionária, meu Pai Daniele, que pregou nessa manhã. Abençoa a tua serva, o casamento, os filhos. Abençoa os projetos, Pai. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome. É o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final dessa live, e aqui a nossa querida Genilda, minha filha, está dizendo que ela escreveu para a Rádio Continental em 2012, que foi um dos anos, acho que o último ou penúltimo ano, que nós fizemos essa campanha lá, de escrever a carta para Jesus, e ela confirma dizendo, meus pedidos foram atendidos por Deus, não foi pelo pastor Alberto. Ela apresentou aquilo que eram as petições, e Deus fez grandes coisas acontecer, então, na vida da nossa querida filha Genilda, e vai fazer acontecer também na sua. Se você quiser fazer isso também, para trazer para a consagração, você sela a sua carta, você fecha a tua carta, escreva ali tuas petições, mas tenha a posição como a Genilda teve. Ela também se colocou ali em cima para orar por aquilo que ela queria receber. Era sempre que eu dizia também. Então, faça também essa carta, ninguém vai abrir. Você pode colocar o que quiser, ninguém vai abrir. No final, a gente vai estar até dezembro, a gente vai estar então levando para queimar no monte essas cartas que você fizer com todas as suas petições, não importa quais sejam. Você vai se comprometer com Deus de que você vai orar também. E eu, pastora Luciane e toda a equipe, nós vamos estar orando nas consagrações, nos cultos, faça a sua carta, se você tiver como trazer na igreja, traga, se não tiver, eu coloco o endereço para você, então tá mandando aqui para casa, Rua Ibirapuitã, número 283, Alberto ou Luciane Brasil, tá bom? Faça a sua carta, escreva, sela, cola, porque ninguém vai abrir a tua carta. E quando formos orar, nós estaremos então apresentando perante o Senhor aquilo que é a tua petição. Mas você vai orar, você vai jejuar no que der para você jejuar, e nós vamos ver até o final do ano o que Deus faz na tua vida, no meio da tua família. Amém? Nós vamos agora à bênção apostólica. Quero mais uma vez agradecer meu amigo Paulo Augusto, há muito tempo que a gente se fala aqui através do Facebook, mas já tinha bastante tempo que eu não vi o Paulo. A última vez, se eu não me engano, eu estava ainda na Requinte Magazine, quando o Paulo passou lá em frente. E já tem bastante tempo isso, e hoje eu tive o prazer, a satisfação de ver, conversar com Paulo, orar pelo Paulo Augusto. Que Deus te abençoe, filhão, e a todos vocês que estão conosco. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometa uma coisa, vamos prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção
nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.